Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Sandro Costa Informática. Vamos falar hoje sobre funções, um pouquinho sobre funções aqui, JavaScript, tá? Bom, vou abrir o Visual Studio Code. Eu vou entrar dentro da pasta que eu preparei para esta aula, que é essa pasta aqui, ó, funções. Eu não tenho nenhum arquivo lá dentro, então vou criar File, New File. Vamos salvar agora, tá? Ctrl S, index.html, tá? Então vamos lá. Salvei o arquivo. Agora eu vou criar aqui a estrutura para esse documento, tá? Então HTML, HTML5. Vou salvar e vou colocar o tema aqui da nossa aula. Funções. Vamos falar sobre funções. Eu vou pegar esse tema aqui, e vou colocar num H1. Agora eu vou... Bom, gente, lembrando que eu uso aqui uma extensãozinha chamada Live Server, tá? Live Server. Já até saiu aqui, ó. Live Server 5.6.1. Esse aqui, ó, do Hit Weekday. Essa extensão aqui, você instala ela, depois você reinicia aí o teu Visual Studio Code. E ela é legal por quê? Depois que você instala ela, você clica aqui com o botão direito, a primeira vez aqui no index, e coloca em Open Live Server. Então ele vai abrir para você aqui no browser já. E o interessante é que tudo que você escrever aqui, basta você dar um Ctrl S, você salvar, que já vai aparecer na hora lá na janela do browser. Por exemplo, funções. Vou colocar assim, ó. Usando as funções. Vou dar um Ctrl S, ela tá vendo? Ele já aparece na hora. Eu não preciso de dar um reload na página aqui para poder utilizar aqui essa visualização, tá? Agora que eu já tenho o Live Server instalado, antes de terminar o body, eu vou instalar o meu script. Então vou colocar aqui uma tag script, ok? Eu vou criar aqui o script aqui, ó, onde eu criei o index, tá? Dentro da pasta, new file, e eu vou colocar aqui script.js. Então criei o arquivo, ok? O arquivo está criado. Agora eu vou lá no meu index. Eu pego aqui a tag que eu criei e vou aqui colocar o source aqui, tá? Source. Agora eu vou achar esse arquivo aqui. Então vamos lá. Script.js. Pronto. Encontrei então o arquivo. Então já está, o meu script já está linkado aqui, já está funcionando. Vamos testar. Deixa eu vir aqui. Inspecionar elemento, vou colocar no console e eu vou escrever aqui console.log. Oi. Olha lá, já saiu, tá vendo? Então já tenho aqui o meu script linkado já, tá? Já está linkado. Agora, vamos testar aqui algumas funções, tá? Vamos lá. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui, que está um pouquinho meio desajeitado. Pronto, agora ficou melhor. Agora vamos testar aqui algumas funções. Bom, o que é função? As funções, ela, na verdade, se for ver, é um dos assuntos mais interessantes, né, e mais importantes no JavaScript. As funções funcionam dessa forma. Você coloca um valor nela, como disse o professor André Rafael, né? É como se fosse uma máquina de coca. Então você coloca lá uma quantidade em dinheiro, o valor, quanto vale uma Coca-Cola lá em dinheiro, em reais ou em dólar, e ela retorna uma Coca-Cola para você. Então é assim que funcionam as funções, tá? É como se fosse um ticket de estacionamento. Você vai lá e você digita um valor e ele te entrega um outro valor, tá? Para criar uma função, você cria assim, function. Eu vou dar um nome para a função, ativar. Aí você abre os parênteses, coloca as chaves, tá? E aí aqui você coloca qualquer coisa. Você pode colocar, por exemplo, aqui só o console.log, né?
Console.log. Você sabe, para escrever tem que colocar entre aspas, que é uma string, né? Então, oi. Bom, eu vou salvar, não vai aparecer lá, tá? Oi. Não apareceu aqui, ó, tá vendo? Como é que eu vou fazer para aparecer este comprimento que eu fiz aqui, este oi, aqui no meu console? Eu preciso de ativar essa função. E para mim ativar essa função, eu tenho que escrever o nome da função e colocar esses parênteses aqui, porque isso é o que vai executar a função. Se eu colocar só ativar, é o nome, certo? E eu der um salvar, não vai aparecer nada. Agora, se eu pegar e executar, então eu tenho lá, oi, tá vendo? Vai aparecer. Eu posso utilizar também, eu vou comentar aqui, tá? Quando eu comento, sabe que ele não está valendo mais lá dentro, tá? Então, comentar. Eu posso utilizar também o return, tá? Assim, ó. Return. Oi. Bom, eu executei a função foi executada. Mas como é que eu faço para aparecer o que eu quero que retorne aqui? Eu vou precisar de colocar o quê? O console. Eu vou pegar então a função, eu vou colocar dentro do console. Agora sim, tá vendo? Ele vai aparecer lá, tá? Quando eu não coloco o return, ele vai aparecer aqui um undefined também, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui agora, como eu coloquei o return, se eu procurar aqui o nome da função aqui no console agora, tá? Lá no console, então, ativar, tá? Vou executar a função, ele aparece o oi, que eu coloquei aqui, que é o return. Se eu não coloco, mas por exemplo, eu deixo o console mostrando o oi, e eu não coloco o return, vai aparecer o comprimento no console, mas vai ficar como undefined, né? Tá vendo? Por exemplo, eu vou vir aqui, ativar, tá? Ativar, vou executar a função. Então, oi e undefined, né? Por quê? Porque ela não está retornando nada. Se eu retorno, então aí ela não tem um undefined, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, e deixar só o return, assim, aí eu posso ativar a função. Então tem um retorno que eu preparei aqui e não dá o undefined. A função, nas funções nós podemos também utilizar, existe duas coisas interessantes que você pode colocar na função. Aqui dentro dessas chaves da função você pode colocar um parâmetro e depois você pode utilizar esse parâmetro e colocar argumentos. Então como funciona isso? Por exemplo, eu tenho a função aqui. Agora eu vou mudar o nome dessa função. Vou colocar assim, testando, tá? Testando, ok? Não, vou colocar parâmetros. Lembrando que você pode dar qualquer nome para a função, tá? Eu vou colocar parâmetros para lembrar sobre o que nós estamos falando. Então, aonde vão os parâmetros? Os parâmetros vão aqui. Aqui eu posso colocar, por exemplo, complemento. Saudação, vai. Saudação. Não pode ter acentos aqui, tá? Porque não está como string isso aqui. Então, quando eu coloco... Esse aqui é o primeiro parâmetro que eu coloquei, é saudação. Que significa como é que eu vou cumprimentar uma pessoa. Então eu vim aqui e eu quero que apareça no console. Então vou colocar aqui console.log saudação. O que significa isso? Eu quero que esse parâmetro saudação seja colocado no console. Agora eu venho aqui embaixo e eu coloco o nome da função que é parâmetros. Como coloco os parênteses, como se eu fosse ali executar ela, né? Agora, aqui dentro desses parênteses, eu coloco o que eu quero que apareça nessa saudação. Eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos, colocar uma string. Olá, tudo bem? E vai aparecer aqui para mim, ó. Olá, tudo bem? Por quê? Isso aqui é como se fosse uma variável, né? Então eu coloquei este parâmetro
coloquei que eu quero que apareça dentro do console o que tiver nesse parâmetro. Então, o que eu colocar primeiro aqui vai ser relacionado a esse primeiro parâmetro aqui. Se eu quiser colocar outros parâmetros aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, profissão. Não, qual é o seu nome, vai? Então, vou colocar aqui nome. Agora, eu posso colocar aqui vírgula. Posso utilizar uma string, poderia não ser uma string, mas vou colocar uma string de novo, porque para colocar palavras, nome tem que ser string. Sandro Costa. E eu vou ter lá, então, aquele parâmetro lá, nome, tenho a saudação, vírgula, nome. Então eu quero que apareça saudação e nome. Vou dar um save aqui, um salvar. Tá vendo? Agora apareceu no segundo parâmetro aquilo que eu quis colocar no segundo parâmetro. Então, aqui eu coloco os meus parâmetros e aqui eu coloco os meus argumentos, tá? E aqui eu coloquei para aparecer no console, poderia ter colocado um return aqui, por exemplo. Então, há outras coisas que podemos fazer com funções também. Por exemplo, no lugar aqui, por exemplo, de um parâmetro aqui, eu poderia colocar, só para você ter uma ideia, tá? Aqui, na verdade, ó, vou fazer assim. Aqui eu poderia colocar aqui uma função, tá? Uma função. Vou mudar o nome dessa função aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, pintar body. Pintar body, tá? Bom, eu quero que o body seja pintado quando essa função for ativa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui dentro assim, ó, document ponto body ponto style ponto background, que é o que eu quero pintar, igual, vou pintar de laranja, orange, tá? Bom, eu vou salvar, nada vai acontecer, o body continua branco. E se eu quiser que isso aconteça, eu preciso de executar essa função. Eu posso executá-la tanto aqui no console como aqui. Vou executar ela aqui para você ver, ó. Então, pintar body. Coloca lá os parênteses, dá um enter, pintou de laranja, tá vendo? Olha que interessante. Agora eu vou salvar de novo, eu vou dar um reload aqui, ela vai voltar a ser branco. Então repare que dentro da função só vai acontecer aquilo que estiver aqui dentro quando eu executar a função. Então eu posso salvar isso aqui, ó. Vou salvar, tá vendo? Ó? Salvar. Nada vai acontecer, só vai acontecer quando esta função for chamada. Isso poderia acontecer, de repente, por exemplo, através de um clique. Por exemplo, um evento, né? Um add event listener. Um clique. Eu vou chamar esta função aqui, tá? E quando eu coloco essa função no add event listener, eu não preciso executar ela, porque ela já está sendo executada aqui. Vou colocar só o nome aqui. Isso aqui é chamado de callback, tá? Então, daqui a gente vai ver mais para frente, mas eu quero que você veja que interessante. Salvei, nada aconteceu. Agora, se eu clicar aqui no body, ele vai pintar de laranja. Olha, tá vendo? Então isso só vai acontecer quando eu fizer esta ação aqui. Eu coloquei o que eu quero que aconteça no evento. O evento é uma função que ela tem que ser chamada, então ela acontece quando eu clico aqui. Então você pode não saber fazer isso aqui ainda, mas eu quis mostrar para você para que servem as funções. Significa então que isso aqui pode ser reaproveitado. Eu posso deixar este código, por exemplo, no meu documento HTML, e ele não ser usado. E ele só vai ser usado quando alguma coisa acontecer que chamar esta ação. Por exemplo, um clique num botão. Quando o usuário, por exemplo, for clicar para sair da página, eu posso executar algo como, por exemplo, que dê para ele uma promoção, né?
Então, alguma coisa assim vai acontecer quando o scroll, né? Você utilizar a barra de scroll, por exemplo. Quando vai acontecer quando você digitar algum valor que acione esta função que eu posso deixar para que, por exemplo, é maior do que 18 anos? Sim. Então, se é maior, executa essa função e alguma coisa vai acontecer, alguma janela vai se abrir, tá? Então, para isso que serve as funções, ok? Nós podemos criar qualquer coisa aqui. Podemos fazer contas, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Eu vou mudar o nome dessa função agora, tá? Vou mudar o nome. Vamos colocar o nome de perímetro. Perímetro quadrado, vai. Perímetro quadrado. Então, você quer saber o quadrado, né? O tamanho de um quadrado. Imagine que você tem aqui um quadrado, né? Lados iguais, porque é quadrado. Você quer saber o perímetro. Então, a soma é da direita, o lado da esquerda e o embaixo. Você vai ter que somar. Então, aqui no caso, o parâmetro é lado. Eu posso colocar aqui lado mais lado mais lado mais lado, certo? Vou mandar retornar isso aqui. Então vamos lá. Return. Agora, console.log. Vou colocar o nome da função. Perímetro quadrado. Vamos executar. Nada vai acontecer. Por que nada vai acontecer? Porque isso aqui não tem como somar lado, mais lado, mais lado, mais lado. Eu tenho que dar um valor para esse parâmetro que eu coloquei aqui. Que é a primeira coisa que eu vou colocar aqui. Qual que vai ser então? 10. Vai valer 10. Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Eu tenho aqui o valor 40. Então, quer dizer que eu posso colocar lado vezes 4. Certo? 40, tá vendo? Agora, repare que você tem, de repente, aqui um retângulo. Então, você tem aqui... Vamos colocar a altura. A altura do retângulo, tá? A altura é o primeiro parâmetro. O segundo é largura, tá? Largura. Bom, certo? Vamos colocar lado vezes 2 mais largura vezes 2, certo? Agora, quanto é que vale isso aqui? Então, eu vou tirar esse valor 10 aqui, não vai dar nada, ó. E aqui é a altura, tá? A altura, pronto. Vai dar um nan, né? Ou seja, vai dar um nan. Por quê? Porque não tem como somar. A altura vezes 2, como assim? Não tem valor nenhum aqui. E largura? Também não tem valor nenhum. Então, o primeiro parâmetro aqui é a altura. Vamos dar um valor para ele. Vamos supor que eu tenha uma altura de 10, tá? Então, vou colocar 10. 10. Ok? Qual que é o próximo parâmetro? É o largura. Então, vamos dar um valor de 20 para ele, certo? 20. Então, agora vai ser a altura é 10. Então, vai ser 10 vezes 2, são 20. Largura vai ser 20. Então, 20 vezes 2 são 40. Então, vou ter 60. Olha lá, 60, tá vendo? Então, você pode... Aqui você poderia colocar dividido por 2, né? Você poderia colocar, entendeu? Dividido por 20. Aí, tá vendo? Que você 22. Pode fazer contas aqui dentro, porque ele aceita. Então, ele aceita que você faça aqui cálculos, tá? Aritméticos. Aceita que você coloque funções aqui. Por exemplo, poderia colocar aqui funções. Poderia colocar funções aqui, tá? Poderia colocar strings. Então você pode colocar aqui, é praticamente como se fosse infinito isso aqui. Então você pode colocar, desde que você siga aqui as ordens. O primeiro vale 10, aqui o segundo vale 20 e assim por diante, tá? Então é assim que funciona as funções. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero passar para vocês sobre funções. Outra coisa que você pode colocar também aqui é você colocar o if, né? Trabalhar o if aqui no sistema de falso ou verdadeiro.
Como que a gente pode fazer isso? Bom, vamos lá. Então você coloca assim, ó, function. Vamos colocar assim. Vamos colocar assim, ó, assunto. O assunto, e aqui vamos colocar a palavra. Então, vamos falar sobre o assunto, mas qual vai ser a palavra desse assunto? Bom, então vamos lá. Vou colocar if, se a palavra for igual a sonho, então eu vou escrever no console, console.log, quero morar no litoral. Tá? Bom, nada aconteceu. Agora, se eu vier aqui para executar essa função, assunto, eu vou executar e eu coloco essa primeira palavra, eu coloco como sonho, tá? Então vamos lá. Essa primeira palavra, se ela for igual a sonho, então sonho. Quero morar no litoral, tá vendo? Então, o sonho é morar no litoral, tá? Mas eu coloco assim, else if, tá? Então, significa e se, então, else if, eu vou colocar assim, ó, e se a palavra for igual a carro, o que vai ter aqui? Console.log, amo carros antigos. Bom, se a palavra não for igual, se a palavra for igual a sonho, tudo bem, mas se a palavra for igual a carro, então, carros. Amo carros antigos. Tá vendo? Aí você pode colocar aqui, else if. Por exemplo, se a palavra for igual a azul, então, azul. Aí você coloca aqui, console.log, eu acho o céu maravilhoso. Então você muda aqui a palavra, vamos colocar céu, tá? Azul. Tá vendo? E aí você pode terminar com else aqui, tá? Então, else, e aí você termina e coloca fim, por exemplo. Fim. Então vamos supor que a palavra não é igual a nada disso aqui, nem a sonho, nem a carros, né, nem azul, vai terminar com fim, porque ele vai procurando aqui, tá? O primeiro que ele encontra é o que ele exibe, depois ele cancela os outros. Se eu coloco aqui azuis, por exemplo, ou preto, vai. Fim. Porque ele procura, ele não encontra, então ele finaliza aqui. Mas se você quiser mudar, você digita aqui, então o que for igual aqui, ao parâmetro que você estabeleceu, você coloca o argumento aqui, então você pode executar aqui, trabalhando aqui no if, por exemplo, né? Se for um sonho, eu quero morar na praia, por exemplo, né? Mas se for igual carros, eu amo carros antigos. Se a palavra for igual a azul, eu acho o céu maravilhoso, né? Mas se não tiver nenhuma palavra, fim, acabou então a brincadeira, tá? Então é assim que funciona as funções. As funções são muito importantes mesmo no JavaScript, tá? Porque você imagina, você pode criar funções aqui que vão ser executadas, como eu disse, através do clique, através de quando você movimentar a barra de scroll, vai ser utilizado dessa forma. Outra coisa que podemos fazer também é, por exemplo, aqui, ó, function.
Mas é uma função de maioridade, tá? Maioridade. Bom, vou colocar aqui o termo idade. Então, o parâmetro idade, tá? Vou colocar o if aqui. If, se idade for maior ou igual a 18, console.log pode beber, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro que eu não tenho aqui, né, como somar, porque a idade não está refletindo valor nenhum. Eu precisaria de vir aqui então e maior idade, vou executar a função. Primeiro parâmetro, qual que é o valor dele? Vou colocar aqui que tem 15 anos. Então não vai aparecer nada, certo? Por quê? Porque 15 é menor do que 18. Se eu coloco que tem 18, vai falar que pode beber. E se eu coloco que tem 40 anos, pode beber, porque aqui é maior ou igual. Else é se por acaso for menor, tá? Então vamos lá. Console.log não pode beber. Então vou colocar aqui que tem apenas 17 anos. Não pode beber. Tá vendo que interessante? Então você vai usar funções desta forma, desta maneira, tá? E conforme a gente vai fazendo aí as aulas e você for aprendendo JavaScript, você vai ter muitas ideias de como você pode usar a função. E a função que é legal da função é que você ela só vai ser executada se você executar ela. Caso você não executar ela, ela pode até estar aqui no teu documento, mas não vai afetar em nada aqui, tá? Vou pedir que você se inscreva nesse canal, que ative as notificações do sininho, que deixe o seu like, que comenta e um abraço a todos.